BMC News, informação que gera valor. Olá, muito bom dia. Está começando a partir de agora o BMC Pre-Market comigo, Débora Oliveira. Daqui a pouquinho também, nossos comentaristas, Marco Prado, que me acompanha aqui diariamente, junto com o Guga Almeida, Alex André, que também vai chegando daqui a pouquinho por aqui. Hoje, quarta-feira, gente, 21 de junho, a quarta-feira mais aguardada desse mercado. Realmente, o dia chegou. Então, vamos lá, vamos começar já a falar um pouco sobre esse mercado, a expectativa e as notícias que você precisa saber para começar esse dia muito bem informado, começando, claro, pelas bolsas da China e de Hong Kong, que lideraram as perdas na sessão asiática, logo na véspera ali dos feriados, né, que deixaram as chinesas e Taiwan fechadas até segunda. E o Hang Seng, que também vai acabar sem atualização amanhã. Com isso, o aumento da cautela local antes das sabatinas do Jerome Powell lá no Congresso americano, que vai acontecer logo mais às 11 horas da manhã, né, e acabou pesando aí nesse fechamento das bolsas asiáticas, fazendo preço já. Seguindo o fechamento negativo também do Wall Street, os papéis de tecnologia caíram, com medo de mais aperto nos juros americanos, e a Alibaba seguiu repercutindo negativamente a reorganização de comando, tendo como pano de fundo essa decepção com o pequeno corte de juros da China. Tóquio foi uma exceção, com o SoftBank subindo 3% após anunciar uma ofensiva estratégica ligada à inteligência artificial e sentimento geral é apoiado pela ata de mais recente decisão do Banco do Japão, em que maioria dos diretores defenderam a manutenção da política monetária ultracomodatícia por lá. Em relação à Europa, gente, os principais mercados europeus estão operando já perto da estabilidade, assim como os futuros também de Nova York, lá, né, na expectativa por essa sabatina do Jerome Powell com os deputados. Na véspera da decisão do juros do Banco da Inglaterra, que sai nessa quinta-feira, a inflação do Reino Unido em maio contrariou as projeções de desaceleração e elevou muito as chances de alta da taxa em 50 pontos base. A inflação anual manteve os 8,7% em abril e o consenso era de 8,4%. O minério de ferro opera em baixa, refletindo os temores com a demanda chinesa, e o petróleo também mostra cautela perto da estabilidade. Deixa eu atualizar aqui os números para vocês. Em relação às commodities, o petróleo Brent tem agora uma leve queda 0,09 a 75 dólares o barril. WTI cai 0,03 a 71 dólares 17 centes o barril, né, do WTI. Lá nos Estados Unidos, a gente tem nos índices futuros, né, uma queda agora para Dow Jones futuro 0,03, S&P 500 0,03, Nasdaq futuro também 0,16, ou seja, seguem então muito mais próximo dessa estabilidade. E aí na Europa a gente tem DAX 0,16 de queda, FTSE 0,17, CAC na França 0,25% de queda. Aqui no Brasil, o mercado frustrado com os estímulos tímidos da China tirou o dia para poder realizar, né, na véspera do Copom. Isso a gente viu claramente ali o setor de commodities puxando bastante, o setor de commodities que sentiu esse pacto da China. Por falar em Copom, finalmente chegou o dia da decisão, como eu falei para vocês, a expectativa é por uma virada de chave do Comitê de Política Monetária, anunciando a intenção de reduzir a Selic em breve. A maioria espera o primeiro corte em agosto e uma parcela significativa ainda após em setembro, por causa dessa fama aí de durão mesmo, né, que o Banco Central já tem, apesar da melhora na percepção do risco fiscal, da queda da inflação corrente, dos núcleos, das expectativas de longo prazo e também da apreciação do câmbio. Nessa terça, a deflação do na segunda de junho, mais uma vez esse cenário favorável para esse corte aí da Selic. Bom, além das falas do FED, como eu disse para vocês lá fora, e também da decisão do Copom hoje após o assuntos econômicos do Senado aprecia nessa quarta-feira o texto do arcabouço fiscal e a CCJ também, né, do Senado vota a indicação de Zanin ao STF às 10 horas da manhã. Vamos lá então para dar bom dia para eles. Marco Prado, Guga Almeida por aqui. Ótimo dia para vocês, meninos. Marco Prado, finalmente chegou o dia dessa decisão, da divulgação dessa decisão do Copom. Ibovespa entrou ali numa cautela, mas sentindo muito mais. Eu vou entrar já nesse Ibovespa aqui com o Guga. Mas para a expectativa do dia, eu acho que não tem nem novidade. A gente já está falando bastante sobre isso por aqui. Eu acho que o mercado só está esperando uma chancela, né, de tudo isso. No cenário lá fora, você tem alguma expectativa de mudança maior do que o que a gente já espera aqui no cenário local, Marco? Bom dia, Débora. Bom dia, Guga. Oi, pessoal que está assistindo o Pré-Market. Bom dia para você
que está aí na sua casa ou no escritório, enfim. Olha, aparentemente, né, a gente tem a China ajustando algumas posições, já que vai ficar fechado 2 dias lá a Bolsa por um feriado, só reabrir na segunda-feira, e a gente entende que a economia lá, acho que precisava ou imaginava um estímulo um pouco maior lá do Banco do Povo chinês. Mas olhando o cenário como a gente está vendo as bolsas meio que inalteradas nessa manhã de quarta-feira, eu acho que a única coisa que pode mudar o ritmo das bolsas mundiais, né, vai ser o discurso do próprio presidente do Banco Central americano às 11 horas, o Powell. Porque no mais, a gente já tem tudo mais ou menos pré-programado. Taxa de juros por aqui, né? Até mesmo, como você mencionou, os dados de inflação da Inglaterra. Aliás, eu acho que os dados de inflação da Inglaterra, da Alemanha, dos principais países do bloco também, não vai alterar a decisão da própria presidente do Banco Central, a Christine Lagarde, na próxima reunião do Copom, onde ela vai aumentar mais um pouquinho os juros por lá. Então, assim, parece que está tudo muito acomodado, muito ajustado, e agora o mercado vai aguardar mesmo. A única coisa que pode mudar, eu acho que é a fala do Powell às 11 horas, e a gente vai ficar atento, né? Vamos lá, vamos ficar atentos sim, vamos ver qual o direcionamento, os próximos passos, essa é a grande expectativa lá fora, sem dúvidas, aliás, né? Então, teremos Copom aqui, mas antes disso, vamos ver como é que o Powell mexe nessa bolsa, né, por aqui também. Bom, o Ibovespa fechou nessa queda, né, nessa terça, mas só que ela opera no maior nível em 8 meses, em meio a toda essa consolidação, né, entre os investidores dessa aposta do corte na Selic, em agosto, de acordo com a precificação do mercado. O que nos leva a crer que esse fechamento dessa terça se trate realmente de uma realização natural, né, devido a esse período de altas seguidas que a gente tem acompanhado, né, Guga? Claro que a gente sabe que a China também pesou nessa terça-feira, mas também mais do que natural, depois de muitos dias de alta, entrar numa cautela e ter uma correção como houve. Bom dia para você, Guga. Bom dia, Débora. Bom dia, Marco, pessoal. Então, já vim conversando com vocês que nesse patamar dos 120 mil pontos eu acreditava que o mercado entraria numa janela de correção. Essa correção ela pode acontecer em duas maneiras, né? Essa correção ela pode acontecer ou em tempo ou em preço. Uma correção em tempo é uma correção lateralizada, o mercado ele não perde muito o nível de preço que já está atuando. Uma correção em preço, sim, perderia bastante o nível, teria uma certa desvalorização um pouco mais acentuada. Tá? Já vejo tudo nessa vida, né? Até correção que a gente chamava antigamente correção em running, né? Que o mercado subia e as correções aconteciam ao longo da alta. Tá? Obviamente seria um papo mais técnico, mas enfim, existe também essa possibilidade. Né? Se o mercado ele começar a ganhar força cada vez mais, e uma coisa é inegável, né? Cada vez mais os participantes estão afim de tomar risco e já estão tentando se convencer que existe muito prêmio na mesa. Tá? Olhando assim para o nosso índice futuro, né, trazendo um pouco aqui de expectativa para o dia de hoje, tá? O que eu enxergo, né? O mercado, para ser positivo, ele tem que se manter acima dos 121.800 pontos. Tá? Se o mercado ele conseguir se manter acima dos 121.800 pontos, eu imagino que a gente tem espaço até mesmo para chegar a 123.500. Bom, mas mesmo com o Copom, mesmo com tudo, essa é a fotografia que o mercado está me mostrando. Tá? Obviamente que não é um movimento que vai ser tão direto, tão rápido, né? Mas é um movimento que eu consigo enxergar. Tá? Ontem, nós tivemos um dia que foi mais intenso nas suas correções. Tá? Se nós olharmos aqui para o nosso gráfico, eu até vou dar um zoom aqui, tá? O nosso dia de ontem ele foi mais intenso nas correções. Nós tivemos um gap de baixa, ou seja, o preço de fechamento do dia anterior e o preço de abertura, né, teve uma variação mais intensa. O mercado ele foi bem vendedor, né, até ali o final da nossa manhã, 11h40 da manhã, certo? E depois o que aconteceu? O mercado ele para aquele fluxo de venda e entra no fluxo de compra, seguindo a inércia positiva que a gente está vendo no nosso mercado. Tá? Então, de cenário positivo, traço esse aqui. Qual é o nosso cenário negativo? Né? O que aconteceria se o mercado não conseguisse se manter de forma positiva e começasse a cair? Bom, acredito que o desafio vai ser ali entre a região, né, dos 121.800 e a região dos 121.200, tá? E aí abaixo dos 121.200 o mercado começaria a ficar mais pessimista, certo? E aí a gente poderia entrar numa janela de uma correção um pouco maior, um pouco mais
acentuada, né, ao longo dessa semana, podendo ser até os 119,700. Então, tudo vai depender, né? Temos aí alguns discursos para serem falados no dia de hoje, uma decisão, né, por parte do cupom, e isso vai fazer o mercado ajustar suas posições. Mas continuo acreditando que no curto, médio prazo, os ventos vão soprar de forma positiva. Tá? Então, apesar de eu estar trazendo aqui um tom um pouco mais de mercado, agora deve dar uma parada aqui nessa região dos 120 mil pontos, o tom ainda é positivo. Só complementando a fala do Guga, Débora, e eu não sei se o Guga concorda, mas a gente começa a perceber um pouco agora que o mercado começa a mudar um pouco de patamar para cima, né? Porque assim, a volta do mercado, embora tenha uma realização natural, quando sobe muito, né? Tem um ajustezinho para realizar, quem está comprado para vender um pouco, para colocar o dinheiro no bolso, mas a gente percebe o seguinte, que mesmo essa equalização, o mercado caindo, ele não está caindo muito, né? Então o patamar que ele está fazendo, ele está formando um piso acima desse 121, porque ontem, por exemplo, o mercado caía quase 1% e no final do dia ele deu uma ajustadinha aí para cima, né? Então a gente percebe que ele vai de forma cadenciada, mas mudando de patamar um pouquinho para cima. É essa observação que eu tenho feito aí nos últimos dias, dessa análise que eu tenho feito no mercado do índice aí, do nosso índice Bovespa, índice futuro. É isso aí. Vamos falar agora sobre o dólar, porque mesmo nesse dia de alta ainda fechou abaixo da marca dos 4,80. Quando chegou ontem por volta dessa faixa dos 4,80, que foi a máxima do dia, o dólar entrou ali no ponto de venda para poder provar que o preço justo é mais embaixo. E a gente vem já, né, meninos, falando sobre isso por aqui. Isso porque o Brasil entra nessa rota, então, de fluxo estrangeiro, né, o que a gente tem acompanhado bastante. Marco Prado, é aquela coisa, né, Marco? Se Brasília ficar caladinha, a gente vai ver esse dólar cair um pouco mais, né? Ainda mais o seguinte agora, né? Você vê que arcabouço praticamente definido, vai. Acho que dificilmente dá alguma azedar esse arcabouço. A gente tem aí o setor da parte política, né? STF um pouco mais calmo, o próprio governo também mais calmo, o Banco Central agora já podendo abaixar os juros nas próximas decisões, não hoje, né? Porque hoje o mercado espera que ele mantenha inalterado. Mas já está começando o mercado a falar da reforma tributária, que é uma reforma extremamente importante para a economia, para o país como um todo, né? Então, assim, você imagina se a gente começar a ter notícias positivas. É claro que a reforma tributária não é simples, porque depende de muitos setores, né? Uma briga muito grande ali, cada um puxando a sardinha para o seu lado, mas se a gente começar a falar de reforma tributária e a coisa começar a entrar no eixo, né? A gente tem um longo tempo aí, vamos falar aqui. Se começa a falar da reforma tributária agora para o próximo semestre, para 2024... Poxa, para o país é uma notícia muito positiva, né? Isso, com certeza, né? E aí o governo vai fazer uma reforma tributária muito mais puxando para o lado fiscal, né? Para que ele possa cobrir as suas despesas, né? Então, assim, a gente vê um horizonte nesse aspecto fiscal do Brasil mais positivo ainda. Então, entende-se, né, que o dólar para o segundo semestre ainda pode ter uma boa queda. Lembrando que o primeiro semestre acaba daqui 9 dias, hein? Isso aí. Aliás, vou pegar esse gancho aqui que a gente está falando do câmbio, viu, Marco, para lembrar para o pessoal que nesse final de semana você vai estar lá no IBMEC, inclusive ensinando como operar dólar, né? Então já explica aí para o pessoal exatamente o que dá para poder aprender nesse sábado aí com você lá no IBMEC. É um convite inusitado e diferente, né? O IBMEC abriu uma unidade na Faria Lima, aqui pertinho, né? No Potato Square, Lago da Batata ali que a gente brinca. E então é uma unidade nova. E a gente está se propondo aí para o telespectador aí do pré-market, né, em estar aprendendo um jeito completamente diferente de se interpretar os mercados de dólar e índice. Não vai ter gráfico, não vai ter fluxo, é uma forma bem simples, né? Então, um sábado bem tranquilo, sem muito estresse, só levar papel e caneta e vontade de aprender. O QR Code já está na tela aí, a Renatinha colocou, o Gabrielzinho também, porque senão depois eu puxo a orelha deles, né? Porque eles ficam pedindo pão para mim e croissant, Débora, e tem que ter um preço, né? Então, o QR Code aí na tela. Uma chapa e croissant tem que colocar o QR Code. Lembrando que é presencial, hein, gente? Então não são muitas vagas, não terá versão online, ou seja, é presencial, né? Tudo nessa vida já voltou à realidade. Então é isso. É presencial, não terá online, é uma grande oportunidade. Lembrando que esse moço aí que vos fala está
há muitos anos nesse mercado, tem uma experiência não entrega incrível. A idade, não. Não entrega a idade, não. Não precisa entregar a idade, mas basta dizer que a experiência é o que realmente importa, faz diferença. O Marco já passou por muitas idas e vindas nesse mercado. E detalhe, eu sou bem mais jovem que o Guga, só para que fica de passagem, tá? Guga que vai passar também por lá, como o Guga, você que sempre também está aí, né, compartilhando com o pessoal todos os dias aqui, ótimas análises, aliás, né, o pessoal sempre trazendo elogios para você, já antecipou esse movimento do Ibovespa e está aí o Ibovespa só comprovando, assim como também do dólar, né, Guga, a gente já vem falando na nossa programação sobre isso. Olha, Débora, se o Marco Prado nos convidar, a gente aparece, né? Eu e você não recebi ainda o meu convite especial aqui. Eu nem, mas ele falou, cara, tá aqui o QR Code, se tu quiser aparece lá. Aí eu, beleza, maravilha, agora sim, tá convidado. Garanta sua vaga. Garanta sua vaga. Aí ainda me olha depois e pergunta, aqui, tu quer convite VIP, cara? Tem que ser o convite, tem que ir convite VIP e tem que, quando chegar lá, ter tapete vermelho para receber a gente, hein? Olha só. Sábado, fiquem atentos. É o mínimo. Vamos lá falar sobre o setor de serviço, gente, porque o setor de serviço aqui da capital paulista, né, registrou em março o melhor desempenho em 13 anos, quando começou a ser feita a pesquisa conjuntural do setor de serviços na cidade de São Paulo, que é elaborada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado. Segundo o indicador, o faturamento cresceu 14,6% em relação a fevereiro, né, que foi de 6,1% em relação a março de 2022. No acumulado de 12 meses, o crescimento foi de mais de 9%. De acordo com a FEComércio, as atividades que são ligadas ao turismo seguiram registrando a melhor performance e também atingiram o faturamento superior a R$1 milhão. O montante é mais de 50% do que foi constatado, inclusive, em fevereiro, e 953 milhões acima do observado no mesmo mês do ano passado. No acumulado de 12 meses, o turismo avançou 127% na capital paulista. Além do turismo, mercadologia e comunicação e construção civil também foram destaques. Mas está aí, setor de turismo, que realmente era uma expectativa, era por essa retomada do setor, logo depois que a gente tivesse aí o fim da pandemia, veio a decretação do fim da pandemia, o setor vem recuperando aos poucos e não à toa, né, Marco Prado, a gente vem acompanhando aéreas, né, e companhias como a CVC, tudo bem que em relação à CVC a gente tem notícia aí de mudança de CEO, aposte na companhia, mas é um setor que tem se destacado bastante nas últimas semanas, né? Você vê que são escolhas, né? Então as pessoas hoje elas abrem mão de comprar um tênis, de comprar uma roupa nova e vai para um serviço. Então ele vai viajar, né? Ele prefere viajar, ele prefere ir para o dentista, prefere ir no médico. Então os serviços aí estão bombando. E também tem uma explicação até um pouco mais, né? Mais lúcida em relação a tudo isso, que é também a própria tecnologia fez com que, né, os sistemas de aplicativos, então hoje as pessoas, por exemplo, não compram um carro porque tem Uber, né, à disposição. Então o cara pensa 2 vezes em comprar o carro. Quantas pessoas que você não conhece que falam não compra o carro porque é IPVA, é seguro, que quebra, eu prefiro ter um Uber. Então assim, os serviços com a tecnologia, eles ficam muito mais disponíveis, muito mais fáceis, né? Então as pessoas acabam optando por algumas escolhas, né? Então acho que a tecnologia aí está aí justamente para isso, né? Então cada um faz a sua escolha. Então está na cara aí que esse setor de companhia aérea, de passagens de viagem, ficou muito mais atrativo, né? Já que viajar para fora ainda é caro. Vou pedir para o Guga trazer uma análise aí, por exemplo, da Azul, viu, Guga? É o papel que mais está acumulando alta no setor de aéreas e turismo. No ano, a Azul acumula uma alta de 96,09%. A Gol está acumulando 61,44% de alta. Vamos dar uma analisada, então, na companhia. Como o Marco muito bem lembrou, ainda tem essa questão da redução, né, de preço de passagem, querosene de aviação. Tudo isso ajuda bastante. E o câmbio mais baixo também ajuda bastante o setor, né? E também tem a questão também, acho que principalmente o pós-pandemia, tá? Querendo ou não, a gente teve aí, esse ano a gente não fala mais de Covid, né? Ano passado a gente falava bastante ainda de Covid. Falava ainda, tinha até conversas de novamente ter a necessidade de ter um lockdown. Não sei se vocês se lembram, né? Então passa isso tudo, né, o mindset das pessoas muda e as pessoas, obviamente, elas querem, né, ir para show, elas querem viajar, elas querem aproveitar, uma vez que os últimos anos, né, elas tiveram uma certa restrição forçada, né, e que trouxe bastante medo. Então muda o cenário.
né, muda o contexto, mexe a economia. Né, e aí começa a ver assim, esses registros que a gente está vendo aí sobre a questão do crescimento do setor. Tá? Então, de novo, né, a gente tem que conseguir enxergar a derivada do momento atual. Né? Qual é a consequência das ações que estão sendo feitas, das escolhas que estão sendo feitas no momento atual. Quando a gente consegue entender isso e enxergar dessa maneira, e aí vai para o preço e vê se o mercado já está esticado, se não está esticado, se tem algum ciclo fechado, se não tem algum ciclo fechado, até aonde o ciclo aberto pode ir, fica muito mais fácil de traçar, né, o cenário e aonde vai se tomar posição, né, e o como vai se tomar posição e o que pode esperar de uma determinada posição. Tá? Azul, tá, já que me perguntou, a gente está aqui no rally, tá, indo buscar aqui R$22,90 e quem sabe depois R$31. Só que o curioso aqui da minha análise, tá, é que eu estou pegando como base de dados para poder estudar essa projeção, a base de dados que está ali entre o dia 10 de março deste ano e o dia 27 de abril deste ano. Então foi esse período aqui de correção que eu estou utilizando, né, de queda aqui, que eu estou utilizando como base de dados, como referência para fazer essas projeções. Tá? Então essa amplitude, o tempo, tá? É isso que eu estou buscando aqui para poder fazer essas projeções. Quando a gente olha para trás, tá, tem muitas outras situações, muitos outros níveis que nós podemos utilizar como referência para poder traçar um movimento de alta da Azul. Então, se a economia de fato vier a melhorar, de fato a gente pode ver a Azul entrar num rally positivo e continuar subindo com força, tá? Com força mesmo. Então, pode vir aí a gente está olhando aqui, né, no ano está acumulando 95%, daqui a pouco no final do ano a gente está olhando, a Azul está acumulando aqui 100%, 200%. Não descartaria essa possibilidade não, de vir a acontecer essa valorização aí no final do ano, comparando com a cotação que estava no início deste ano. Perfeito. Só para poder a gente, antes do intervalo, falar rapidamente também, viu, Guga, de Petrobras, porque eu vi que as ADRs da estatal acabaram subindo 0,84% no after dessa terça, reagindo à decisão do Goldman Sachs de que, né, o banco decidiu elevar a recomendação das ações da companhia para compra, com preços alvos a R$ 45,10 para a ON e R$ 41 para a PN. Eu queria só que a gente pudesse trazer uma avaliação desse preço que foi determinado ali para o Goldman Sachs, lembrando que a gente tem muita volatilidade, né, no petróleo, tem muita incerteza em relação à demanda da China, inclusive que a China não tem nem importado petróleo que é negociado em bolsa, né? Então, se a gente puder trazer uma análise rapidamente desse preço aí que Goldman deu nessa recomendação de compra para a Petrobras. Vamos lá, né? O fato da China estar importando petróleo da Rússia, né, assim, não mostra, né, que de fato eles estão, né, assim, olhando para crescimento, para estímulo de crescimento e tudo mais. A diferença é que, poxa, a compra dela não impacta no preço de bolsa, né? Esse é o ponto. Mas, Petrobras está num rally positivo, né? Querendo ou não, fez novas máximas históricas. Olha só, fez novas máximas históricas com todas as adversidades que os analistas perceberam que foram, né, que surgiram ao longo deste ano em cima da companhia, tá? A gente está vendo aqui que o rally, sendo mais otimista, pode chegar aqui a R$ 34,25. Tá? Esse preço de R$ 30,50 era um preço bem bom para mim, tá? Acredito para todo mundo que tenha surfado este rally de alta em Petrobras. Tá? Mas a sequência com certeza é R$ 34,25, certo? E aí superando teria espaço de ir para 43. Né? Poxa, esse 41 aí, como projeção, né, depois de um rompimento de topo histórico e tudo mais, olha, não duvido que possa chegar, tá? Só que se as pessoas me perguntarem, poxa, Guga, tu tomaria preço agora, tomaria posição agora, né, com qual percentual da tua carteira? Não é o contexto que eu tomo posição. Tá? É o contexto muito mais de carregar posição do que abrir posição. Para abrir posição, eu sempre preciso que o mercado ele faça um ajuste, ele dê uma correção. Aí a pergunta é, poxa, mas e se continuar subindo, né? O que você faz? Pois é, essa questão é o do custo de oportunidade por não tomar posição no lugar certo.
né? Eu nunca gosto de tomar posição quando o mercado já está no meio de uma tendência, né? Eu acho que é que nem quando a gente vai surfar e a gente quer pegar uma onda, pô, depois que a onda já começou a arrebentar, tu tem certeza que o lugar onde a onda vai arrebentar. Só que tu não consegue criar estabilidade, tu não consegue ter equilíbrio, né? Pegando a onda depois que ela arrebentou. Tu tem que ir lá, né, num ambiente onde tem uma certa incerteza para poder surfar e surfar bem. Então, essa mesma percepção eu trago aqui para os mercados, né? Eu acho que depois que o mercado já está em andamento, né, começa a ter muita espuma. E o mercado ele abre espaço para correções mais intensas e correções que possam ser, inclusive, do tamanho da oportunidade, antes de ir, de fato, buscar aquele patamar de preço. Então, tem que ficar atento para ver se, em algum momento, né, havendo alguma correção, você possa, né, falar o seguinte: poxa, aqui o mercado já ajustou, já corrigiu, tem uma boa região para estopar, e agora eu posso tomar posição para poder ir buscar a região, seja dos R$34, seja dos 41 ou 43. Perfeito, Guga. Eu já quero me despedir de você vai se despedir um pouco mais cedo aqui da gente hoje. Muito obrigada pela tua companhia. Te espero aqui nessa quinta-feira para a gente repercutir, então, né, o mercado, o efeito do mercado com essa decisão do Copom que vai ser divulgado logo mais finalzinho do dia. Muito obrigada, Guga. Até amanhã. Obrigado, Débora. Obrigado, Marco. Obrigado, pessoal. Abraço. Tchau, Guga. E é isso, só para poder a gente ficar de olho, né? A commodity agora, o petróleo Brent está caindo 0,13, WTI cai 0,11. Quedas leves, está muito mais próximo ali do instabilidade, né? A cotação da commodity lá fora, isso por causa da expectativa por essa fala, inclusive do Jerome Powell mais tarde, né? Isso pode definir aí rumos, né, demonstrar o sentimento de demanda também. Enfim, a gente vai estar atualizando vocês de acordo com as notícias. De aí, eu também estou dando uma olhada aqui que o Santander também levou uma recomendação para as ADRs da Petrobras, gente. De neutra para equivalente à compra com preço-alvo a $19 a ADR da Petrobras, em relação à ADR, tá? As mudanças recentes devem a um impacto limitado nos resultados financeiros e dividendos da companhia, segundo o banco. E o Santander colocou o Prio ali como sua top pick no setor de óleo e gás no Brasil. Então tá aí a recomendação de Santander, falamos sobre a recomendação de Goldman Sachs, trouxemos aí a análise, né, ótima aí do Guga. Inclusive eu tô de olho aqui, o índice futuro já tá entrando em negociação. Primeiros segundinhos aqui, ó. Leve alta, 0,05, vamos ver se esse IBOV volta a subir novamente, dólar 0,03 de queda a 4,79. Volto daqui a pouquinho atualizando novamente para vocês esses índices futuros, para a gente entender qual vai ser o rumo que o mercado vai tomar. Nessa quarta-feira, que é o dia decisivo e muito aguardado já pelo mercado, deve sair a decisão do Copom. O comunicado é a grande expectativa, né, desse Copom dessa quarta-feira, que sai logo mais, gente. Lembrando, 18h30, fechamento do mercado, logo na sequência a gente tem a divulgação do Comitê de Política Monetária. A gente continua por aqui, trazendo mais notícias para vocês, mercado e tempo real ao vivo. Você só tem aqui na BMC News, então não sai daí que a gente vai para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Quais foram os fatores que fizeram essas operações elas desempenharem e por que surpreenderam o mercado financeiro? Business traz panoramas, resultados, prospecções e expectativas de companhias listadas no mercado. BMC News. Informação que gera valor. Vortex Beyond. COI, você sabe o que eles são? Esse é o tema do BMC Explica de hoje. COI é a sigla para Certificado de Operações Estruturadas. É um investimento montado por instituições financeiras que combina características tanto de renda fixa quanto de renda variável em um único produto. Na prática, o COI pode ser aplicado em diferentes ativos, como ações, moedas, commodities, entre outros.
A rentabilidade do COI pode ser atrelada a diferentes indicadores, como a inflação, a taxa de juros ou o desempenho de determinado ativo financeiro. Além disso, o COI pode ter diferentes estruturas de remuneração, que podem incluir uma taxa pré-fixada ou pós-fixada. O investidor deve escolher o COI de acordo com seu perfil de investimentos. Vortex Beyond. BMC News, informação que gera valor. Estamos de volta, né? Tô de olho aqui nessas recomendações, estava falando aqui para vocês de Santander em relação à Petrobras. E eu quero trazer já ele aqui para comentar um pouco sobre essas recomendações de Petrobras. Alex André está chegando aqui na nossa programação. Alex, a gente até trouxe aqui, né, já uma análise do Guga Almeida em relação ao preço da companhia. Tem uma tendência ali de alta realmente do papel, uma recuperação. Mas sabe o que me chama a atenção? E aí eu queria que você trouxesse, né, um pouco dessa análise, pegando esse raciocínio. A gente sabe que a China tem comprado o petróleo da Rússia, ou seja, isso acaba trazendo uma dubiedade em relação à demanda chinesa, que, claro, a gente sabe, é o nosso maior cliente em vários setores. Diante disso, não seria cedo demais para já estar revendo ali projeções, recomendação de compra, né? Qual é o raciocínio lógico aí nessa recomendação? Qual é a tua opinião em relação a isso? Débora, ótima pergunta, porque esse racional do petróleo, ele deriva muito mais, não só de China, mas também dos Estados Unidos, né? Estados Unidos é o maior consumidor de petróleo do mundo, e apesar que o shale gas, né, que sustenta por lá, ainda está em patamares interessantes. Está falando de petróleo a $75, o custo de extração ainda faz sentido por lá. Então, ao meu ver aqui, eu vejo o Petrobras não tendo nenhuma dificuldade, mesmo com China tendo né, cambaleando para crescer. Mas, por outro lado, Petro e Vale são as duas principais empresas do Ibovespa, que é a vitrine do gringo. Então, quando o gringo quer entrar no Brasil, ele vai comprar Petro e Vale, né? E isso que está acontecendo. O fluxo gringo está muito forte. E muita gente tem subestimado Petrobras ao longo dos últimos meses, inclusive eu tinha subestimado lá atrás, né, em relação à capacidade, não de a Petrobras entregar, que isso é óbvio, enfim, a Petrobras tem o melhor time técnico do mundo, na minha opinião, mas pelos fatores, né, que poderiam acontecer, enfim, investimentos, capex, né, podia até reter dividendo, enfim, várias notícias que foram saindo e trouxe ali um pouco de... enfim, interrompendo aquele ânimo. Mas o estrangeiro entrou tão forte aqui, Débora, que não quis nem saber. Começou a comprar Petro a rodo e parece, né, que alguns analistas, né, que ficaram para trás na análise, ou seja, que estava dando neutro, né, o que não estava muito otimista, começou a ter esse sentimento de FOMO, né, ou seja, que estava ficando de fora da festa. Então parece aí que os analistas estão começando a revisar, dizendo, pô, Petrobras aí renovando máxima histórica, pagando dividendo. Será que eu estava prevendo um cenário do meu modelo aqui tão ruim, que não está sendo entregue dessa forma, está um pouco melhor? Então essa revisão, né, de expectativa já começa a aparecer nos gringos, né, que é o Goldman Sachs no caso, já revisando para cima. Então acho que seria essa leitura, Débora, mas eu não tiro um viés neutro para o médio prazo, né? Ou seja, a gente tem várias iniciativas no seu planejamento estratégico da Petrobras que, caso seja realmente feito, a gente pode mexer um pouco dessa taxa interna de retorno dos projetos e trazer uma lucratividade abaixo e não aquela vitrine que nós vimos no ano passado, que foi o melhor pagador de dividendos do mundo. Tá? A gente não pode olhar para o passado e dizer que vai ser o futuro. Então, o futuro é um pouco incerto, mas o curto prazo a festa continua, o gringo está entrando, enfim, Petrobras está com fôlego no papel. Acredito que no curto prazo as ações podem continuar subindo também. Uhum. Perfeito. Deixa eu só atualizar o pessoal aqui dessa operação, né, inicial aqui do índice futuro do Ibovespa. A gente já tinha dado ali uma abertura, né, logo os primeiros segundinhos indo para o positivo e segue assim, esse futuro está subindo 0,14, né, mantendo ali os 122 mil pontos que a gente já vinha acompanhando nos índices futuros, e no dólar futuro queda de 0,11, né, fazendo aí o futuro ficar 4,79, Marco, ou seja, começando o dia, já o mercado sinalizando de novo, bolsa para cima, dólar para baixo, depois dessa cautela e dessa realização dessa terça, expectativa comprou tudo que a gente vinha falando, né? Ou seja, só vem mais para comprovar, acho que esse início de operação, como que você vê aí esses primeiros minutinhos dos futuros? Acho
O mercado ele tem o ajuste da abertura, né? Porque enquanto a nossa bolsa fecha, que abre só no dia seguinte, o mundo acaba rolando, tem Ásia, tem Europa. Então nessa abertura está muito mais acompanhando bem de perto as bolsas internacionais. Mas sobre o índice, vamos falar mais do índice futuro, eu não sei se ele vai aguentar hoje não, com a China caindo aí perto de 2%. E dando Ainda uma tem também a questão do contaminada. feriado da China, né, gente? Acho que é importante lembrar, porque a gente acaba ficando sem a referência também. Perde lá a de liquidez fora, né? amanhã vai ser a liquidez reduzida, amanhã e sexta-feira, por conta do feriado lá na China. Mas eu não sei se o mercado hoje se sustenta para cima, hoje com uma queda de 2% na China, podendo contaminar a Europa, Estados Unidos. Eu acho que aqui não tem, hoje especificamente, não tem muito motivo para subir não. Bom, no minério de ferro, na primeira sessão dos contratos futuros da Lian, a queda foi de 0,99%. Né, ainda, acho que o mercado lá repercutindo essa redução dos juros um pouco abaixo da expectativa, né, um ritmo mais acelerado ali de estímulos do governo chinês, esperavam muito mais ali para o setor, e aí no final a gente teve uma queda nessa primeira sessão no minério de ferro. Vamos ver como é que fica nessa segunda sessão, lembrando, né, mais uma vez, a gente tem esses feriados aí pela frente, quinta e sexta-feira. Aliás, os feriados deles são bons, hein, gente? É uns feriados aí prolongados que Jesus. Vamos falar de Oncoclínica, gente. A Oncoclínica informou nessa manhã que já fechou em R$ 10,25 o preço da ação, né, em sua oferta subsequente, follow da companhia, a operação que totalizou aí 896 milhões de reais. Dessa forma, o capital da companhia vai passar a ter mais de 2 milhões, 2 bilhões, né, dividido, 2 bilhões de ações, gente, o número é gigantesco aqui, tá? 2.454.716.980 né, ações aí divididas, inclusive, né, já. A liquidação da oferta será em 23 de junho de 2023. Preço de Oncoclínica aí fechando a 10,25. Alex, setor de saúde começa a dar as caras. Você acha que dá para poder a gente começar a olhar também para esse setor com o ajuste aí, cortes da Selic, né? Como que fica a tua análise em relação ao setor? Bom, um setor que se beneficia bastante, né, com isso, porque a inflação, né, tem pesado muito lá atrás, né? Então agora esse cenário desinflacionário é muito importante, porque o movimento em cadeia, assim como o Hapvida, né, que trouxe esse viés de verticalização que o mercado gosta bastante, é basicamente isso, para trazer sinergia, redução de custo e escala, né? Essa é a leitura clássica. Teve algumas dificuldades no caminho, mas falando de outras empresas, como Redditor e Mater Dei, que vieram para a Bolsa para capitalização e tá tendo projetos aí, Greenfield, né, ou seja, construção de hospitais do zero, e Brownfield, comprando hospitais já existentes, é um crescimento de escala também, porque se você tem aí vários hospitais em várias regiões do Brasil, você consegue comprar insumos, enfim, você consegue ter poder de compra, escala, e o que significa? Com menor custo, né, margens melhores, né? Então, e isso trazer também uma taxa de ocupação média também muito maior, porque você vai ter mais leitos disponíveis, né, e uma sinergia muito maior entre as áreas, entre as unidades. Então é um fator positivo, mas essa Selic sim, o fator macro ajuda bastante, Débora, mas o que eu destaco bastante é o fator operacional. Tá? Depois do Covid, muita gente pensava que o Covid, os hospitais estavam ganhando dinheiro, né? Os hospitais estavam lotados, né? Não tinha nem como colocar ninguém lá dentro, enfim, não tinha leito disponível. Só que o que realmente dá dinheiro para o hospital são as cirurgias eletivas, né? Então agora, né, não digo agora assim, nos últimos 12 meses para cá, já começou a acelerar essas filas das cirurgias eletivas. Então já começa a aparecer no resultado, né, uma margem melhor, né, uma taxa de ocupação um pouco mais saudável. Não necessariamente a taxa de ocupação precisa estar 100%, né, porque isso também tem uma conta que precisa fazer em relação vis-a-vis a custo, né, em relação a isso. E também quantos profissionais em cada leito. Então tem umas continhas simples operacionais que o mercado faz aqui, mas olhando para o cenário geral, a Oncoclínica surpreendeu no EBITDA, né? Ela vem surpreendendo muito. Então, se olhar nos últimos 2 trimestres, ela tem feito um trabalho dentro de casa muito bom que o mercado tem subestimado. Então, Oncoclínicas, por exemplo, tem sofrido revisões para cima do mercado, e é um papel que não é tão coberto assim, né, Débora? Então, dentro do setor de saúde, a gente fala muito de Hapvida, que é a preferida dos gestores, né? Muitos gestores têm Hapvida, até mesmo Redditor, enfim, Mater Dei ali, que fica também no setor. Nem falei de Fleury e outros papéis aqui, mas a própria Oncoclínicas é um papel que tem destacado positivamente, viu, Débora, para quem acompanha os resultados. Eu gosto muito dessa ação, viu? Inclusive, eu trouxe aqui, ó, no monitor de mercado, você leu meu pensamento, viu, Alex? Está aqui, ó, no monitor, eu deixei aqui na variação anual, é justamente, olha, do setor, quem mais tem acumulado altas anuais aqui, ó, 76,62% de alta acumulada no setor, né, em relação aos pares, está saindo na frente, a Oncoclínicas está aí a R$ 10,65, né? Em seguida a gente tem Mater Dei, tem também Cora Saúde, a Odontoprev também, mas tá aí Oncoclínicas 10,65, 76% de alta acumulada
no ano. E essa alta se deu, Débora, muito mais por conta também, depois do resultado do balanço dela, que veio o melhor balanço da história aí, quando saiu nesse último trimestre. Bom ponto, bem lembrado, isso aí, muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre Bitcoin, gente. Acaba de sair uma notícia aqui de que o Bitcoin está superando a casa dos 28 mil dólares novamente, por causa de um pedido da BlackRock para poder criar um novo ETF. O pedido arquivado na SEC, a iniciativa de grandes gestoras para criar um exchange de cripto, podem acabar desanuviando aquele panorama, né, do mercado cripto que a gente já vinha, todo aquele imbróglio ali dos Estados Unidos em relação à regulamentação da criptomoeda, mas está aí. De cara, eu lembro que quando saiu toda aquela questão da SEC com a cripto, o mercado parece que ignorou. No dia seguinte, acho que 2 dias depois, Bitcoin continuou a subir e Ethereum também continuou a subir. Parecia que o mercado não estava, olha, isso aí dos Estados Unidos não vai atingir muito bem. E aí agora, pela primeira vez, né, ultrapassando os 28 mil dólares, impulsionado por esse pedido da BlackRock, ou seja, é mais um reforço de que essa movimentação ali dos Estados Unidos em relação à criptomoeda não vai mexer em nada, mudar em nada esse cenário cripto, Marco? BlackRock é o maior fundo, acho que, Alex, é isso mesmo, é o maior fundo do mundo, não é? É, o maior fundo de ativos do mundo. Se ele fosse um país, seria, se não me engano, o 4º maior PIB do mundo. É absurdo, é muito grande. Vou morar lá no BlackRock. Então, se você vê um fundo com esse tamanho no mercado financeiro pedindo para criar um ETF, significa um tom de seriedade para um ativo que só tem tomado pancada nos últimos tempos, né? E acho que está quase batendo 29 mil dólares. Acabei de olhar agora, aqui estava 28.900 e alguma coisa. Então, subindo aí 9%, 7, 8, 9% chegou a subir aí o Bitcoin de ontem para hoje, depois desse pedido. E a gente imagina, né, que qualquer empresa que tenha um ar de seriedade deixando esse ativo mais regulado, é melhor para todo mundo, melhor para o ativo e melhor para os outros ETFs também, porque o Ethereum acabou pegando a carona e subindo aí também nessa sequência de Bitcoin aí, nessa notícia que saiu aí. Alex, qual é a tua análise em relação a isso? As mesmas palavras do Marco, é uma chancela, né, de qualidade, né, que o BlackRock vem colocando aí. E quanto mais participantes do mercado vêm chancelando isso, né, tem maior usabilidade. Não digo no dia a dia você paga com Bitcoin, mas você investir em Bitcoin. Porque o Bitcoin também ele é fruto de muitas falácias, enfim, muitas pessoas aí que querem se aproveitar, né, desse mercado. Então começa a ter muita desinformação. Então o BlackRock, como um meio de investimentos aí, né, global, ele traz uma chancela e, por acaso, aí, um acesso, né, ao Bitcoin de uma forma mais séria, como o Marco disse, Débora. É isso aí. Deixa eu já me despedir, inclusive, aqui do senhor Marco Prado. Marco, recadinho final aí para essa quarta-feira, dia muito aguardado pelo mercado, por causa dessa decisão aí do Copom, dia que a gente está começando aqui, ó, com os futuros, pelo menos o índice futuro. Olha só, já virou, hein, Marco? Olha lá, esse Marco, ele é um danado, hein? E que ele disse poderia ser uma correção do final do mercado dessa terça e que poderia não ter força para poder continuar subindo. O índice futuro agora do Bovespa cai 0,11. E no dólar futuro, tem uma leve alta aqui de 0,11 também, moeda americana ainda se mantendo nos 4,80, Marco Prado. Qualquer queda de 1% até 1% hoje é natural. Então, acho que aguardar a fala do Powell agora às 11 horas, depois decisão dos juros e amanhã enfrentar o marasmo, porque amanhã o mercado deve ser completamente lateral com China em feriado, perde bastante a liquidez, né? Então, acho que é um bom dia aí para você, uma semana maravilhosa para você pegar sua família e ir para a praia. Fica a dica, né? Fica a dica então do Marco. Mesmo no frio. Mesmo no frio. Aliás, inverno chegando hoje, hein, gente? Tá verdade, aí. Daqui a pouquinho inverno. Já chegou. Exatamente, acho que é 11 horas, se não me engano. Aqui em São Paulo hoje o dia já começou incrível, 11 graus. Eu vou para a Praça da Sé agora para fazer meu boneco de neve lá. Sensação de 10 graus aqui pela manhã. É isso. Tchau, muito obrigada, Marco. Até amanhã. Te espero por aqui. Alex André, tô acabando de ver aqui, olha, a Petrobras divulgou um comunicado ainda há pouco, negando que tenha recebido qualquer tipo de instrução ou diretriz para barrar ou fechar outro tipo de operação com a Braskem. O comunicado foi motivado aí por causa de notícias veiculadas já na mídia. A estatal afirma que segue analisando a situação e que aguarda o momento certo para tomar decisões. Segundo o comunicado, abre aspas, a companhia reafirma que não há qualquer decisão da diretoria executiva ou do conselho de administração em relação ao processo de desinvestimento ou de administração em relação
ou de aumento de participação, na Braskem ou de qualquer outra empresa. A companhia afirma que qualquer decisão sobre investimentos e desinvestimentos tem como base estudos técnicos, governança e procedimentos internos e continua o disse, não me disse de Braskem, vai desinvestir, Petrobras vai vender, tem a oferta, não tem oferta, um monte de gente querendo comprar a Braskem. Que situação, hein, Alex? Exatamente, Débora. Vai continuar nesse ritmo aí de disse, não me disse. Até de fato ter uma oferta firme aí, enfim, e as negociações prosseguirem, porque tem tantas partes relacionadas, temos aí quantos, Débora? JF, Unipar, agora tem Petrobras, que não, tudo ali tem uma parte relacionada ao governo. Tem um fundo internacional, né? Também, tem um fundo internacional. Mas isso aí a gente sabe que mas se a gente olha para cá realmente... Aqui no Brasil tem muito viés, a parte política, né? É a mesma coisa que está acontecendo um pouco parecido, não em questão de aquisição, né? Mas eu digo em relação à movimentação política do papel, que é no caso da Light, né? Também teve uma notícia ontem de conselho. Mas por parte aqui da Petrobras, né, em relação à Braskem, então eu vejo que ainda vai ter muita interferência política, tá? Não só interferência econômica em relação a preço, mas acho que é um grande interesse político e um ativo muito estratégico, Débora, em relação a isso. Beleza, vamos falar agora de uma ação que sempre traz repercussão, Alex, mas eu sei que também você sabe, né, já pode trazer uma análise melhor pra gente. A Anatel decidiu que vai levar para o Tribunal de Contas da União o pedido para poder tentar resolver o embaraço bilionário da concessão de telefonia fixa da Oi. Isso por meio de um acordo com a operadora. A medida já foi aprovada pelos membros do Conselho Diretor, né, no começo da noite de segunda. E aí o acordo pode ser a salvação para a companhia, que em março entrou pela segunda vez na recuperação judicial com dívidas de mais de 44 bi. Pelas contas da Anatel, a Oi gastou cerca de 8 bilhões em 2022 com manutenção de orelhões, centrais telefônicas, redes próprias e de terceiros e call center também, entre outros, enquanto a receita da área ficou abaixo dos 2 bi. Acho que é meio óbvio uma receita menor, né, Alex? Porque hoje em dia todo mundo tem um negocinho desse na mão. Vamos falar de telefonia fixa, não sei se, mas tá aí. A Anatel, exato. Né? É porque é regulado, né, Débora? Então, assim, por exemplo, vamos pensar o seguinte, a internet, né, que chama de cobre, né, a telefonia fixa, os orelhões, eles não se depender da Oi, a Oi fala, eu descontinuo amanhã, eu fecho tudo, eu pego meus equipamentos, jogo fora, sei lá, vendo para sucata. Mas tem uma parte que a gente chama de legado, né? Ou seja, esse legado da Anatel, ele tem um prazo, né? Então, ou seja, eu não tenho um prazo aqui de cabeça, mas vou dar um exemplo aqui. Até final de 2024 vão ser encerrados aqui 2.000 pontos de orelhão. 2025 mais 2.000. Então, ou seja, tem um cronograma para realmente ir tombando as novas tecnologias, justamente como a banda larga, enfim, para começar a ir para fibra, enfim. Então, essas tecnologias não tem como a Oi descontinuar de um dia para o outro, até porque esse setor é muito regulado, né? Então, esse legado ele é um ponto ruim, né? Porque ele tem um capex muito alto, né, de manutenção, como você falou. Então, para trocar o orelhão, ele precisa fazer manutenção, mesmo que ninguém use, mas tem muito vândalo, né? Então, ou seja, as redes de internet, né, mais antigas, enfim, então tudo isso precisa ter uma movimentação e, consequentemente, isso vai sendo trocado por novas tecnologias. Mas até fazer esse tombamento, né, esse shift, demora um tempo e a central de custo realmente pesa bastante na lucratividade da companhia. Isso já não é de hoje, Débora, mas é um ponto que não depende da Oi, tá? É uma parte bem regulada em relação a isso. Tá aí, então, recado dado. Deixa eu só mostrar aqui para o pessoal. Oi, 2,88% de alta, R$ 1,07, o IBR3, o IBR4, 0,43 de alta. Foi como fechou ontem o mercado, tá, gente? Em relação ao Oi, tá aí. Alex André, recadinho final para essa quarta-feira. Dia de decisão aí, finalmente, né? Acho que a grande expectativa é o comunicado, né? Nem a decisão do Copom, né? É verdade. Grande dia hoje, né, Débora? É um dia importantíssimo, vamos ficar de olho. Eu continuo no time das small caps aqui, isso pode se beneficiar bastante. Não estou dizendo que Petro e Vale não podem ser beneficiados, assim como os grandes bancos, né, que compõem o índice do Ibovespa. Mas, por outro lado, eu sou muito mais do time de beta, né, o time de risco, né, para quem realmente gosta de tomar risco nesse cenário. Então, se realmente o Banco Central chancelar, que realmente deve ser em agosto, aí sim a gente deve abrir mais um ciclo de alta. Tá? Muita gente pensando que a Bolsa não teria mais um fôlego, eu vejo que a Bolsa sim tem um fôlego adicional, principalmente o índice small caps, desses papéis que são esquecidos. Ao meu ver, essa liquidez que chegou, Débora, de gringo, institucional, está apenas começando no Ibovespa, nem transbordou para as small caps. Tá? Quem está puxando as small caps para cima são os investidores pessoas físicas, tá? Nem tem visto muitos fundos comprando. Quando chegar nesse momento institucionais, a gente vai ver aquele cenário lá atrás que nós vimos em 2018, 2019, que pode se repetir sim um cenário de ciclo positivo. Mas, claro, não vai ser linear, não vai ser
né, um movimento só, a gente vai ter correções no meio do caminho, mas uma tendência positiva aí nos próximos, pelo menos nos próximos 12, 18 meses, se a política não atrapalhar. Então, um dia de cada vez, mas hoje é um dia importante. É isso aí, recado mais do que dado. Muito obrigada, Alex, pela sua participação. Te espero aqui nessa quinta-feira. Bom dia, boa quarta para você. Até amanhã. Obrigado, Débora. Até mais. E vamos seguir aqui, gente, enquanto a gente tem aqui o Infut, ó, 0,17 de queda e no dólar futuro uma leve alta de leve alta não, agora já está firmando mais, hein, gente? Voltou a subir, ficar acima dos 4,80, 4,81, agora sobe 0,30. Eu tô de olho, viu, gente, lá em Brasília, né? Ou seja, qualquer movimentação de Brasília, a gente sabe que também reflete diretamente no câmbio e a expectativa para essa quarta-feira também já era pela votação, pela apreciação, né, do texto do arcabouço fiscal pela Comissão de Assuntos Econômicos lá do Senado e já começou, né? A sessão já começou, já está rolando a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, então já retomou a votação do projeto para o arcabouço fiscal e eu já estou de olho aqui em alguns destaques para a gente ver qual que vai ser o efeito disso lá no nosso mercado hoje. Essas imagens são ao vivo nesse momento da sessão, que já está rolando lá na Comissão Especial, inclusive de Assuntos Econômicos do Senado, retomando essa votação do projeto do arcabouço fiscal. O senador Omar Aziz fez uma leitura já do relatório com as emendas apresentadas e ele já acatou, inclusive, a emenda de ajuste fiscal, a alienação de ativos e privatização de estatais. O senador Omar Aziz já acatou logo nesse início aí da reunião a emenda de ajuste fiscal, a alienação de ativos e privatização de estatais. Vamos acompanhar aqui ao longo da nossa programação da BMC News ao vivo a decisão aí dessa votação da CAI lá no Senado, do que vai sair em relação a esse texto do arcabouço fiscal. É um momento, uma decisão importante, inclusive, né, para os rumos aí da nossa economia. Vamos ver qual vai ser o impacto disso diretamente também no mercado. Aqui no Brasil, a gente tem aí uma alta nesse momento de 0,27 e vai expandindo aqui o dólar futuro, né, nessa cotação de 4,81, é o que a gente tem aqui nesse momento. Enquanto isso, no índice futuro, a gente continua com esse movimento aí, né, de queda 0,14 por enquanto. Nos índices futuros lá fora, a gente também tem um cenário lá fora um pouco mais pesado, também em queda, de olho, né, na expectativa também por falas do Jerome Powell, que deve ocorrer logo mais. A gente tem Dow Jones futuro ainda em queda 0,14, S&P 500 cai no 0,20, Nasdaq futuro está caindo 0,12. Aqui no Brasil, a gente não só, né, tem esse cenário externo um pouco mais negativo, como também temos essa movimentação em Brasília. Tudo isso pode ajudar a fazer preço, né? Existe também aquele sentimento de cautela antes da divulgação da decisão do Copom, logo mais no fechamento do mercado. Lembrando que é muito importante o direcionamento que será dado no comunicado. Essa sim é a grande expectativa do mercado, com maioria esperando já por um anúncio, né, de redução da Selic a partir de agosto e outra parte ali esperando a partir de setembro. Então, fica aqui na nossa programação que você vai acompanhar aí novas atualizações em relação ao que está rolando lá na CAI do Senado, em Brasília, na votação aí desse texto do arcabouço. O petróleo Brent WTI, gente, virou para uma alta, tá? Brent agora está leve alta de 0,03, WTI sobe 0,13 nesse momento, tá? É o que a gente tem em relação à movimentação, às commodities, ao petróleo. Vamos ver como essa volatilidade também impacta o setor doméstico. Muito obrigada pela companhia de todos vocês. Lembrando que ao vivo, a Bolsa você só acompanha aqui na BMC News. Então, às 10 horas da manhã, eu estou de volta com a abertura do índice Bovespa. Você continua na nossa programação. Paula Moraes está chegando com o Felipe Nascimento no BMC News. Mais notícias de mercado e as análises dos melhores especialistas para você. Quais foram os fatores que fizeram essas operações elas desempenharem e por que surpreenderam o mercado financeiro? Business traz panoramas, resultados, prospecções e expectativas de companhias listadas no mercado. BMC News. Informação que gera valor. Vortex Beyond. A maioria dos gurus financeiros estão por aí fazendo você acreditar que operar opções é difícil demais. Será mesmo? Meu nome é Raoni Rossetti, eu trabalhei na XP por 11 anos, montei a área de produtos estruturados e por vários dias eu negociei mais de R$1 bilhão no meu